Pai Micaia, e hoje é a nossa segunda aula, porque a primeira aula é uma introdução. A primeira aula foi a respeito da palmatória do mato, a segunda aula hoje é a respeito da erva balieira. Então, pessoal, só para recapitular um pouquinho da aula passada, eu trago aqui para vocês hoje uma outra espécie de palmatória. Eu apresentei na aula número 1 sobre palmatória, um tipo de palmatória, e falei que ela tinha diversas espécies, mais de 200 espécies. Essa aqui é uma outra espécie que eu apresento para vocês. Inclusive, eu vou mostrar aqui, meu Ogan tá filmando, vem aqui que eu vou mostrar pro pessoal. Aqui, por exemplo, o fruto da palmatória, que às vezes as pessoas chamam de pitaia, o tipo de pitaia, que tem vários tipos, né? Figo do inferno. Então aqui é tirado aquele corante que eu falei, o corante carmim. Eu vou abrir aqui, ó, e a gente vai ver, ó, para vocês verem. É comestível, inclusive eu vou comer um pedaço para vocês verem. Ó, mostra aqui, ó. Muito gostoso. Faz bem para a saúde, todas as propriedades que eu apresentei na primeira aula. Só para vocês saberem, recapitulamos essa matéria e agora vamos para a aula de hoje, que é a respeito da erva balieira. Ok? Então essa aqui, pessoal, é a erva baleeira. Erva balieira. Eu vou tirar um pedaço para mostrar para vocês. Vou levar bem perto da câmera. Olha, erva balieira. A textura dela, ela é bem grossa. Parece uma cola, tipo uma borracha. E ela dá esse raminho aqui com florzinhas brancas. No caso, é uma folha de ogum, de encoce, que a gente usa aqui mais no Angola, mais no Congo Angola, ok? Então, a erva balieira, vou tirar ela no pé. A erva balieira. O primeiro ponto que eu quero abordar é o porquê do nome erva baleeira. Porque ela é uma erva que é encontrada em toda a costa brasileira, nas Américas, mas em toda a costa brasileira, de norte a sul, a gente encontra ela nas beiras de praias, né, naquelas vegetações de restinga, né, aquelas vegetações próximas ao mar, à praia. E ela ganhou o nome de erva baleeira devido aos pescadores que iam nos barcos, nas embarcações baleeiras, né, barcos que pescavam baleia. Eles, quando se machucavam, quando se feriam, que é uma profissão dura e que se machucam muito, eles utilizavam dessa erva para curar suas feridas, para cuidar das suas enfermidades, que logo em seguida, mais à frente do vídeo, eu vou ensinar a parte medicinal dela. Então ela ficou sendo conhecida como erva baleeira. Os pescadores a usavam como remédio. Antes de eu abordar essa parte da erva, eu quero que vocês venham num pensamento comigo. É uma erva de origem originária das Américas, uma erva praticamente brasileira. Então, a gente tem que desmistificar essa coisa de só usar ervas que vêm de África, só ervas que existem em África. Por que isso? Vem comigo, vamos raciocinar. Quando os escravizados foram trazidos para o Brasil, lá na região deles, seja no Congo, seja em Angola, seja na Nigéria, eles tinham seus cultos, suas formas de culto, e utilizavam as ervas e as folhas que eles tinham lá. Uma vez que são trazidos para cá, por exemplo, onde eu estou, eles não vão encontrar as ervas que eles usavam lá. Então eles vão ter que utilizar as ervas que eles encontram na Mata Atlântica e não as ervas da floresta amazônica. Se fossem para a floresta amazônica, teriam que usar as ervas da floresta amazônica. Entendeu? Então, o culto ao orixá, quando chegou ao Brasil, o culto ao Inquice, quando chegou ao Brasil, ele teve que ser adaptado, teve que ser readaptado. E assim, como o orixá e o Inquice não pertence, não é propriedade
de uma determinada região, porque ele é, por exemplo, Exu é originário da Nigéria, Ogum pode ser originário da Nigéria, sim, mas não significa que ele está limitado à Nigéria, limitado à África. Eles viajam, todo o planeta pertence a Ogum, todo o planeta pertence a Exu, Exu anda por todos os caminhos do mundo inteiro, Ogum anda por todos os caminhos do mundo inteiro, Olocum, Iemanjá, Adiassalugá, pertence, os oceanos, eles tocam todos os continentes, e antes disso, né, na Pangeia, era uma coisa só, e que se dividiu. Então o planeta é um só. As ervas que existem no Brasil, elas também pertencem a Ossan, também pertencem a Catendê. Não são só as ervas que nascem na Nigéria. Tanto que o culto do orixá está aqui. O culto ao orixá está no mundo inteiro, levados pelos seus antecessores, pelos seus precursores. Então, o que nada pode questionar, que Ogum, ao chegar em terras brasileiras, tenha escolhido a erva balieira e encantado ela para ser sua folha no Brasil. E que, quiçá, ela já tenha sido escolhida antes até mesmo de existir na África, antes até mesmo de saberem que os orixás viriam para outras terras, iriam encontrar. Então, eu acredito sim, que as ervas, as folhas que temos aqui, como ervas e folhas que temos no mundo inteiro, também podem ser encantadas e escolhidas, ou inclusive já foram anteriormente, desde o tempo da criação, escolhidas e consagradas aos orixás, aos inquices, aos voduns. Olá, agora de volta aqui do meu quarto de jogo, eu vou falar da parte medicinal da nossa erva balieira. O nome científico da erva balieira é Cordia ou Cordia verbenaceae e ela pertence à família Boraginaceae. São 100 gêneros e 2.000 espécies espalhadas pelo mundo inteiro, pelo planeta todo. Então é mais um ponto que eu quero abordar aqui. Se na primeira parte do vídeo eu falei da questão dos africanos, dos escravizados chegando no Brasil e tendo que readaptar o seu culto por não encontrar aqui os materiais e folhas que eles utilizavam lá em África, da mesma forma nós encontramos a mesma variedade, a mesma família da mesma erva que é espalhada por todo o planeta. Então, as folhas, as plantas, elas também são aparentadas. Muitas folhas são aparentadas. Haja visto também que a família do próprio saião, que a gente conhece, que é a folha da costa, e a folha da fortuna, são folhas aparentadas, tanto que uma pode substituir a outra em determinadas funções espirituais específicas, não em todo caso. Por que isso? Porque nós temos as duas. Na falta, sim, pode haver um tipo de substituição aí, né? Isso também acontece na maioria das ervas, das folhas, porque nós temos as famílias e nós temos os gêneros e as folhas são aparentadas. Então, pode não haver uma folha aqui que haja na África, mas com certeza pode-se abrir um leque e encontrarmos aqui uma folha que pertença à mesma família, ao mesmo gênero ou a gêneros diferentes da mesma planta, da mesma família da erva que é encontrada em África. Ficou claro isso? Acho que sim, né? Durante os próximos vídeos eu vou sempre dar uma passada nesses detalhes que eu acho muito importante também. No próximo vídeo a gente vai ensinar a fazer a tintura mãe, que é uma outra opção de remédio, sem ser o chá. Vou ensinar a forma correta também de fazer o chá. Então vai ficar bem interessante. Então, toda planta, toda erva, ela possui o que nós chamamos o princípio ativo, que é onde está a substância ativa na planta, a substância que provavelmente vai encontrar o remédio, a substância ativa que vai trabalhar na cura de alguma doença. Agora, no caso da erva balieira, a gente encontra um princípio ativo que se encontra no óleo essencial,
que é o que dá o cheiro à planta. Então, no óleo essencial a gente encontra o alfa-humuleno. Alfa-humuleno é a substância que a gente encontra no óleo essencial da erva balieira, que foi estudada pela Universidade de São Paulo por dois grandes pesquisadores e descobriu-se essa substância. Essa substância tem um poder muito poderoso, uma substância anti-inflamatória, tá? Então, ela age da mesma forma como age o diclofenaco. Então, é comprovado cientificamente. Isso não é historinha, não é achismo. Isso é comprovado cientificamente. A gente sabe que os índios aqui, eles já utilizavam essa folha para tratar suas doenças, para tratar suas dores, para tratar suas inflamações. Eles já utilizavam. Então, por isso que essa erva foi estudada e foi comprovada a eficácia dela, né? Então, a sabedoria indígena, a sabedoria ancestral, ela é válida e ela merece ser estudada, merece ser pesquisada, porque o ser humano, ele tem instinto, ele tem sensibilidade, ele tem espiritualidade, os povos antigos se comunicavam com a natureza, né? Então, esse segredo, ele foi perdido durante o tempo. Então, o alfa-humuleno, que é a substância que a gente encontra no óleo essencial da erva balieira, o que ela faz? Ela inibe uma substância que é chamada ciclooxigenase. O ciclooxigenase 2 é o responsável pela inflamação das feridas, pela inflamação de qualquer lesão externa, interna, e ela age bloqueando essa substância. E aí ela combate a inflamação, aí a ferida não inflama, o músculo não inflama, né? Então não avança a inflamação. Então é uma erva comprovada cientificamente que combate a inflamação. É um anti-inflamatório natural, não tem contraindicação, ao contrário do diclofenaco, né? Que tem algumas contraindicações, a erva balieira não tem. E você pode tomar o chá. Se for muscular, você pode fazer pomadas também da erva balieira. Durante o curso eu vou ensinar. Você pode fazer o chá, você pode tomar a tintura diluída em água, você pode fazer a pomada. Uma série de estudos que a gente vai fazer aqui, eu vou ensinar também a fazer. Então ela combate todo esse processo inflamatório, ela combate artrite, artrose, reumatismo, dores musculares, inflamação de músculo, lesão. Se você se machucar, tiver uma ferida, você pode usar a erva balieira, que ela não vai deixar inflamar e ela vai secar a ferida, ela vai secar o machucado, ela vai cicatrizar. Por que ela cicatriza? Porque não avança a inflamação. Então, se não inflama, vai curar. E beber também, a gente vai tratar inflamações internas, né? Sendo que toda folha, toda erva, a gente deve tomar num período máximo de 30 dias, da forma correta, né? O chá, por exemplo, pode só tomar 3 vezes ao dia ou 4 vezes ao dia e durante 30 dias. Depois disso, é preciso fazer uma pausa, um descanso de 15 dias, uma semana, e se os sintomas não tiverem desaparecido ou melhorado, aliviado, pode-se tomar por mais 30 dias, porque o organismo acostuma, ou para evitar também, quando o organismo acostuma com aquela substância, ela passa também a não fazer tanto efeito. E também o excesso pode gerar efeitos colaterais, curar uma coisa, mas provocar outra. Então, sempre, no caso, a fitoterapia, ela indica você tomar 30 dias, um chá, uma determinada erva, fazer um descanso de uma semana ou 2 e depois dar prosseguimento, tá? Até melhorar. Então, essa é a nossa aula número 2. Eu vou parar por aqui e a gente vai retornar na próxima aula número 3, porque lembrando, a aula número 1 foi a aula introdutória. Eu dei uma introdução no curso. A aula número 2, que é o vídeo número 2, eu falei sobre a palmatória, que é uma folha de Exu. E nessa aula agora foi falado sobre a erva balieira. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre alguma outra folha e vou ensinar a fazer a tintura mãe, que a gente chama de tintura mãe, que
Eu acho que vocês vão gostar bastante. É uma forma bem eficiente de fazer o remédio usando as folhas, uma outra opção sem ser o chá, porque o chá ele tem uma durabilidade de 24 horas e a tintura mãe ela vai durar de 4 a 6 meses, ok? Um beijo a todos vocês e até a próxima aula.